Chega uma fase da vida que a gente entende umas coisas bem difíceis, que a gente precisa se priorizar. Sim, em 2026 eu entendi isso. Essa ficha foi caindo e já vem caindo aí no decorrer de alguns anos, principalmente depois que eu criei o canal aqui no YouTube. Eu recebo tantos relatos sinceros, relatos realmente assim sensíveis de muitas pessoas, principalmente de mulheres, sobre aí não ter se priorizado na vida, nesses anos de vida passados. E aí, com tudo isso e com os planos que eu tenho agora para o nosso futuro, meu, do meu marido, enfim, eu resolvi me priorizar. E hoje eu trago aqui para vocês o porquê. Por que eu resolvi me priorizar? Mas antes disso, eu preciso falar um pouquinho aí da minha história para que vocês entendam o contexto de tudo. Eu sempre, desde nova, eu priorizei sempre cuidar da minha família, dos meus filhos, do meu marido, da minha casa. Eu trabalhei pra caramba, eu comecei a trabalhar muito nova. Eu com 13, 14 anos eu já trabalhava em salão, como manicure, enfim. Depois daí eu não parei mais de trabalhar. Com tudo isso, eu fui atropelando a mim mesma. Eu fui passando por cima de sentimentos, eu fui passando por cima do meu mental, do meu psicológico. Talvez eu nem entendesse direito o que seria isso, né? Enfim. E aí a gente vai atropelando tudo na vida e sempre eu fui essa pessoa. Eu fui parar e fui ver as minhas decisões há pouco tempo. Há pouco tempo que eu estou mais introspectiva, cuidando mais de mim, do que eu escolho para mim, de quem eu recebo na minha casa, de quem eu recebo na minha vida. Há pouco tempo que eu consegui entender tudo isso e começar a lidar com as coisas de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais sobre mim, não sobre o outro. Porque até então eu era muito sobre o outro, sobre o que eu podia fazer para o outro, sempre preocupada na educação dos meus filhos, de dar conforto para eles, de sempre priorizando aí o meu marido, a minha casa, as pessoas ao meu redor. Esqueci muito, muito de mim, muito mesmo. Para vocês terem ideia, eu não usava maquiagem, eu não fazia unha regularmente, eu não fazia exercícios físicos, eu não ia ao médico com frequência. Então, quando eu falo aqui no canal sobre isso, muita gente às vezes me critica, fala que o mundo tá mais difícil por causa de atitudes como a minha, né? De achar que tem que sempre se priorizar, se colocar em primeiro lugar e tal e tal. Ok, eu respeito a opinião da pessoa, mas eu falo de um lugar que eu entendo muito bem. Eu não me priorizava. Eu não me priorizava nem dentro da minha casa. Sempre o mais confortável tinha que ser para os meus filhos, para o meu marido. Eu ficava sempre ali. Não que eu sou uma pessoa, nem nunca fui, nossa, coitadinha da Simara. Não, eu nunca fui essa pessoa. Se eu fosse, eu não tinha conseguido tudo que eu consegui na minha vida, eu não tinha passado por tantas situações complicadas, consegui superar. Se eu fosse essa pessoa coitadinha, lá da Coitadolândia, eu estaria lá ainda. Não, eu não sou isso. Mas a gente vai deixando de se priorizar de várias maneiras. Você vai pensando em trabalhar, em construir mais, em ter uma casa melhor, em ter uma casa mais confortável, em ganhar mais dinheiro, em de construir um novo negócio, de estar empurrando ali, né, que seus filhos vão fazer uma faculdade boa, que vão ter uma profissão ali que vai gerar um ganho para eles. Então, assim, você vai se preocupando com seu marido também, dos ganhos dele. Eu sempre me preocupei com tudo isso. Então, é isso que eu falo, não é de vitimismo, sabe? Ai, coitadinha, ela ficou ali se negligenciando para melhorar a vida. Não é nesse ponto que eu falo. Mas nós mulheres, a gente sempre tem aquele lado que você faz mil e uma coisa de uma vez. A mulher, ela consegue
trabalhar fora, ela consegue cuidar da casa, ela consegue cuidar dos filhos pequenos, grandes, de adolescentes complicados, ela consegue ter amizade, ela consegue, sei lá, tantas coisas que a mulher consegue estudar, fazer curso, a mulher consegue fazer uma renda extra, a mulher consegue, às vezes, cuidar do pai ou da mãe, que já estão mais idosos, ou de um familiar. A mulher consegue, a mulher é essa multitarefa. A mulher nasceu para isso. A gente já vem com essa programação. Por mais que a gente não queira, é assim que funciona. A mulher tem essa capacidade. Se você pedir para um homem bater uma roupa na máquina, fazer uma comida, cuidar da criança, responder algumas coisas ali, sabe? E aí o filho vem perguntar onde tá tal coisa. Ou você lembrar que teu filho tá lá faz meia hora no banheiro, tem que desligar ali o chuveiro. Tudo isso a mulher consegue fazer. Pede pro homem fazer isso. Ele vai virar uma confusão, né? Alguma coisa não vai dar certo. Então é isso que eu falo. Eu tô fazendo um parênteses aqui, mas é verdade, né? A gente faz isso. E isso pra mulher é natural. É natural, não tem nenhuma nossa grande. A gente não precisa ser a Mulher Maravilha para conseguir tudo isso. A mulher sempre faz. Então é disso que eu falo, sabe? Durante todo esse tempo da minha vida, eu fui essa mulher. Mas tem uns anos pra cá que eu venho analisando mais, eu venho buscando mais me entender, me priorizar. E nesse ano em especial, esse ano de 2026, total. É a minha busca interior, é a minha busca comigo mesmo, é me entender melhor, é saber o que realmente eu gosto, o que eu não gosto. Porque uma coisa interessante de nós mulheres, não todas, mas algumas, né? Acho que a maioria, a gente começa a misturar o gosto dos filhos, o gosto do marido com o nosso. E a gente vai esquecendo. Por exemplo, que comida você mais gosta? Que comida você cozinha porque realmente você gosta? Ou você cozinha porque o seu filho gosta, porque a sua filha gosta, porque o seu marido gosta? A gente vai fazendo isso. Nos lugares, vamos para tal restaurante ou para tal lugar porque a família gosta. E você vai meio que deixando você de lado o que você gosta. E quando você passa a não ter mais os filhos em casa, ou você, não sei, perde o esposo, ou se separa, ou vice-versa, né? Você fala, peraí, mas o que eu realmente gosto? O que realmente eu gosto de comer? O que eu gosto de ver na televisão? O que eu, sei lá, onde eu gosto de ir? Porque eu me perdi nessa. Eu realmente fiquei ali pensando, mas o que eu gosto mesmo de fazer? O que eu quero mesmo para minha vida? Quais são as minhas intenções? O que eu gosto, o que eu não gosto? E aí você vai fazendo uma busca ali de você. Onde é que você se perdeu lá quando você tinha 18 anos, quando você tinha 20, antes de ter filhos? Enfim, eu tô indo muito longe, mas é que é uma coisa muito interessante, assim, né? Como a gente vai se perdendo da gente mesmo, da nossa essência, do que a gente realmente queria, a gente nem lembra mais. O meu maior sonho quando eu era menina era ser professora, e eu nunca fui. Então, era o meu maior sonho. Deixa pra lá, né, que eu já tô indo longe demais. Mas é isso, a gente vai se perdendo aí na corrida da vida. E hoje eu resolvi me priorizar para conseguir os meus objetivos, para ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais sobre mim mesmo, não sobre o outro. Cuidar da minha família, sim. Cuidar da minha casa, sim. Mas de uma maneira diferente, não daquela maneira paranoica que eu já fui. Eu já fui muito paranoica, tá, gente? Eu já fui muito paranoica com limpeza, com organização. Hoje eu falo para vocês sobre isso, né? Converso. Eu já fui muito taxado pela minha família, que isso aí deve ter alguma doença psiquiátrica, hein? Isso aí é psicológico aí, eu acho que ela tem algum problema aí, porque não é possível. Eu já fui. Talvez, em algum momento, eu troquei, né, alguma coisa que me faltava por esse excesso. Eu tinha um excesso.
um excesso de organização, um excesso de limpeza, um excesso disso, um excesso daquilo. Mas com o tempo eu fui tirando. Mas eu não consigo viver na bagunça. Eu não consigo viver na desorganização. Eu não consigo viver no caos. Não consigo. Isso ainda pra mim é muito claro. Eu não sou mais aquela Simara. Por exemplo, ó, deixa eu dar só um exemplo pra vocês. Esse vídeo tá ficando longo, né? Que os meus vídeos, ó, gente, vocês têm que acostumar. Quando eu começo a falar aqui, eu começo a lembrar das coisas, eu começo a me emocionar com algumas coisas. Mas enfim, ó, um exemplo. Eu me mudei, eu voltei pra casa, que eu estava morando no apartamento, eu voltei pra essa casa na segunda-feira, à tarde, né? Enfim, segunda-feira a minha mudança chegou aqui, era umas 5 horas da tarde. Ó, se fosse outros tempos, não muito longe, isso já estaria tudo impecável. A minha casa já estaria assim, nossa, tudo no lugar. Eu já estaria ali com um monte de varal de roupa ali, forro e já tudo, e, né, enfim, tudo já estaria organizado. Gente, ainda eu estou arrumando devagar. Então, eu já consegui arrumar ali um pouco a cozinha, eu já consegui arrumar um pouco o meu quarto, eu já consegui... Ó, o escritório está cheio de caixas, eu só dei uma mexida ali porque eu precisava tirar algumas coisas aqui para gravar para vocês. Mas eu estou bem, eu estou tranquila. É claro, eu gostaria que estivesse tudo arrumado? Gostaria. Mas eu não vou mais fazer aquilo que eu fazia. Eu vou com o tempo. Por quê? Também porque eu quero separar muita coisa, né? Que eu já falei aqui no canal, que eu vou me desapegar, que eu vou fazer um bazar, que eu vou vender, que não faz mais sentido pra mim tanta coisa. Eu quero diminuir bastante esse monte de coisa. Quero sim. Então isso é também a minha meta para 2026. Mas o que eu falo pra você é isso. Eu já vejo mudanças em mim. Não é que eu não vejo, eu já vejo. Já vejo mudanças. Então é isso, sabe? É você começar a se priorizar. Não priorizar a casa, que nem eu já fiz no passado. De achar que a casa tinha que estar impecável e eu destruída, né? Cansada, esgotada. Principalmente porque eu sempre trabalhei fora. E quando você é dona do seu próprio negócio, não tem essa não, tá? De você não tem horário. Você tem horário para chegar, mas você não tem horário para sair. E eu trabalhava muitas vezes sábado até tarde da noite, né? Aí domingo já estava esgotada, cansada, mas assim mesmo era sempre muito organizada a minha casa. Mas é isso, tá? Eu quis vir trazer aqui para vocês essa principal meta para 2026, que é me priorizar. E, gente, eu falo para vocês, se priorizem, priorizem. E não importa se você tem 20 anos ou se você tem mais de 50 como eu. Se priorize. Cuide de você, do seu físico, da sua saúde mental e principalmente de todos eles, do seu espiritual. Não importa a religião que você tenha ou que você não tenha, mas que você tenha a sua conexão com Deus, porque isso é o que vai conseguir sustentar todos os pilares da sua vida. É a sua conexão, é o seu espiritual, independente de religião. Eu não falo de religião aqui, eu falo de espiritualidade, de você estar conectado com o divino, de você estar bem. Porque quando a gente está conectado com o divino, quando a gente está bem com Deus, a gente vai passar por provações? Vai. A gente está aqui na Terra, é para isso, para passar por provações. Mas a gente consegue voltar para nossa lucidez, para nosso eixo com mais facilidade. Se a gente não está, se a gente está muito afastado, é mais complicado, é mais difícil. A gente vai ficar mais tempo ali nadando contra a maré, tá bom? É isso. Se você ficou até aqui, curta, compartilha, manda esse vídeo aí para quem não se prioriza, para quem acha que só a casa, só o trabalho, só os filhos, só o marido, enfim, que merecem ser priorizados, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.